as prisões que temos visto nas redes sociais. Guardas municipais, policiais militares, prendendo cidadãos que estavam caminhando à beira-mar. São prisões legais ou são prisões ilegais? Você pode ser preso? Quero iniciar esse vídeo dizendo que eu não vou entrar no mérito se deve ou não ocorrer isolamento social durante a pandemia decretada pela OMS. Eu não estou entrando aqui no mérito se deve haver um isolamento social horizontal ou vertical ou como quer que seja. Aqui eu vou falar única e exclusivamente da legalidade e da ilegalidade e da constitucionalidade e inconstitucionalidade das prisões que estamos vendo ocorrer nas redes sociais, no estado de São Paulo, no estado do Rio de Janeiro, em Minas Gerais e aqui no Ceará também já vi. Então vamos lá. Primeiro eu quero começar falando de uma nota lançada pela Associação de Oficiais Militares do Estado de São Paulo, em defesa da Polícia Militar. É o nome dessa associação, certo? Entidade representativa, onde dos policiais militares anunciou nesta segunda-feira, dia 13 de abril de 2020, ser contrária à prisão de brasileiros que não acatarem a recomendação de governos estaduais ao isolamento social. Para a entidade, isolamento é uma recomendação, não uma ordem, em meio à pandemia. Li aqui a nota que está nos jornais. Bom, primeiro eu quero parabenizar essa associação. O que ela está fazendo? Está protegendo os seus associados, os policiais militares. Porque após essa pandemia, as pessoas que cometeram gestos ilegais, atos ilegais, inconstitucionais, irão responder por seus atos. E aqui a associação, de forma responsável, está dizendo que, ei, peraí, essas ordens de prisão ordenadas por governadores são ilegais, nós não somos obrigados a cumpri-las. E nós vamos ver aqui por que não são obrigadas e vamos ver por que são ilegais. Primeiro eu quero te falar da Constituição Federal, no seu artigo 5º, onde diz que todos são iguais perante a lei, independente de raça, cor, etnia, origem e tudo mais. No inciso 2 diz: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. É um princípio da legalidade. Está dizendo que eu e você, cidadão comum, não somos obrigados a fazer alguma coisa que a lei não nos obriga a fazer. Por exemplo, alistamento militar. Por que todo homem brasileiro tem que fazer o alistamento militar? Porque a lei obriga, e é uma lei legal, constitucional. Quando eu digo lei legal, é porque podem surgir leis ilegais, e são assim decretadas ilegais pelo STJ, inconstitucionais pelo STF. Então, você só é obrigado a fazer alguma coisa em virtude de lei. Mulher não precisa ser alistada no serviço militar. Por quê? Porque não tem lei obrigando mulher a se alistar. E você também não é obrigado a deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Ah, você quer andar numa praça, você quer caminhar na beira-mar. Você só pode ser proibido de fazer isso, deixar de fazer isso, se houver uma lei constitucional emitida pelo órgão competente que lhe proíba de fazer isso. Essa lei não existe. Se existisse, seria completamente inconstitucional. Nós vamos para o inciso 15 da Constituição Federal, do artigo 5º, que diz o seguinte: é livre a locomoção no território nacional em tempos de paz. O Brasil não está em guerra, não teve estado de sítio, não teve estado de guerra decretado. Então é livre, repetindo, é livre a locomoção no território nacional em tempos de paz. Um governador de estado não tem o poder, não tem a prerrogativa, não tem o direito de instituir a proibição de cidadão andar durante, em tempos de paz, em uma cidade, em um estado. No inciso 16 do artigo 5º diz: todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independente de autorização. Ou seja, o governo estadual também não tem o poder, a prerrogativa de proibir reuniões em locais públicos, como igrejas, associações, praças, não tem o poder para isso. Inciso 39. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia culminação legal. Inciso importantíssimo,
que traz o princípio da anterioridade da lei penal, ou seja, nenhum cidadão pode ser preso, acusado de um crime, se não tinha uma lei anterior feita pelo Congresso Nacional do Brasil que determine aquela conduta como sendo criminosa. Lei feita pelo Congresso e promulgada pelo Presidente da República. Inciso 61. Ninguém será preso senão em flagrante delito, ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária. Ou seja, uma pessoa só pode ser presa se for em flagrante por estar praticando um crime previsto em lei federal, ou por uma ordem de um juiz competente, porque aquela pessoa é investigada pela prática de um crime que só pode ser instituído por lei federal. E agora, as exceções para que isso possa ocorrer está no artigo 137 e no artigo 136 da Constituição Federal, que é o estado de defesa e o estado de sítio, onde o presidente da República, consultando o Congresso Nacional, poderá instituir o estado de defesa ou o estado de sítio, e aí suspender alguns dos direitos e garantias constitucionais do cidadão. Mas somente o presidente da República, nesses casos de estado de defesa e estado de sítio, poderia fazer isso. Nenhum governo estadual tem esse poder. Já que não existem esses crimes de andar na rua, andar na praça, andar na praia, como é que estão prendendo as pessoas? Estão alegando o quê? Estão alegando principalmente dois tipos penais. O artigo 330 e 331 do Código Penal, que são os crimes de desobediência e desacato. Desobediência. Desobedecer a ordem legal de funcionário público. Primeiro, a ordem tem que ser legal. Nós já vimos que não existe ordem legal quando um governador de estado diz que um cidadão não pode andar na praça, não pode andar na praia, não pode andar no calçadão. É uma ordem ilegal. O outro requisito de funcionário público. Aqui é o funcionário público competente para tal, certo? Por exemplo, um policial civil não pode aplicar multa de trânsito, mesmo que a pessoa esteja cometendo uma infração de trânsito. Por quê? Porque ele é um servidor público, mas não tem aquela competência. Então, para que ocorra o crime de desobediência, a ordem deve ser legal e deve ser dita por um funcionário público a ordem. Então, no momento em que um guarda municipal, em que um policial militar diz, olha, eu vou lhe prender porque você está andando no calçadão, está andando na praia, quem está cometendo o crime é o guarda municipal ou o policial militar. Por isso que a Associação dos Policiais de São Paulo emitiu essa nota. Desacato. Desacatar funcionário público no exercício da função em razão dela. Desacatar um funcionário público no exercício da função, por exemplo, um guarda municipal, um policial militar, vai prender alguém, primeiro, a prisão já está ilegal nesses casos que eu acabei de falar. Segundo, para eu desacatar, eu tenho que humilhar, eu tenho que desdenhar. Eu lutar para não ser preso numa prisão ilegal, eu não estou cometendo crime nenhum. Eu não posso xingar o policial, eu não posso desdenhar, chamar de policialzinho, de guardinha. E tem que ter o dolo para desacatar, senão também não aconteceu crime de desacato. Então, quem vai responder, infelizmente, após essa pandemia? Quando eu digo infelizmente, é porque tem muito policial que está cumprindo essas ordens, achando que porque o governador mandou é legal, e não é. Nós temos o artigo 22 do Código Penal Brasileiro, que fala que não é crime se o fato é cometido sob coação irresistível ou estrito obediência à ordem não manifestamente legal de superior hierárquico. No caso dessas ordens de prisão, elas são claramente ilegais, é tanto que a Polícia de São Paulo emitiu essa nota. Então, aqui em suma, essas prisões que nós temos visto nas redes sociais são totalmente ilegais. São prisões arbitrárias. Os seus executores irão responder após essa pandemia, ou até antes, irão responder por crime de abuso de autoridade, irão responder por crime de prevaricação. Isso é um absurdo, nós não podemos admitir. Repito, não estou aqui entrando no mérito se deve ser feito isolamento social ou não. Eu estou entrando aqui na questão legal. Quem tem poder para proibir essas condutas do cidadão, suspender os direitos e garantias constitucional, é apenas o presidente da República e nos casos previstos na Constituição e com autorização do Congresso Nacional. Vamos defender ao cidadão, a cidadania. E ficar em casa é uma recomendação. Mas, se um cidadão estiver andando na rua, ele pode ser recomendado e jamais preso.